Sr. Engenheiro, outra questão que tem que ver com o fornecimento de licenças de software. Já foi referido aqui na Comissão de Inquérito que no programa E-Escolas, portanto, quando se tratava dos portáteis do E-Escolas, o valor unitário do licenciamento poderia ascender a qualquer coisa como 70 euros. Talvez um pouco menos, mas seria à volta de 70 euros valor unitário de licença de software por cada computador distribuído no E-Escolas. Eu gostava de perguntar se o Sr. Engenheiro confirma este valor e se confirma que, tal como também foi dito na Comissão de Inquérito em depoimentos anteriores, que no programa E-Escolinha, portanto no computador Magalhães, o valor foi consideravelmente mais baixo em termos de preço unitário por licença de software. Pergunto-lhe então qual terá sido o valor nessa etapa, nesse programa E-Escolinha, e qual a razão para essa diferença de preço verificado. E aqui já estamos a entrar no computador Magalhães e no programa E-Escolinha. E em relação a este programa, eu gostava de perguntar como foi que o Sr. Engenheiro Nuno Duarte e ou a Microsoft, enquanto instituição, tomaram conhecimento pela primeira vez do projeto Magalhães. Como é que foi apresentado, como é que chegou ao vosso conhecimento que havia uma empresa portuguesa chamada JP Sacoto que iria ter o licenciamento da Intel para fazer um computador com tal ou tal característica. Sabemos que foi apresentado de uma forma muito assinalável do ponto de vista da comunicação e do marketing, com pompa em circunstância, é uma expressão adequada, em 30 de julho de 2008, mas antes já havia, digamos assim, conhecimento de várias entidades, seguramente teria que ser assim para se lançar rapidamente aquele produto no mercado, independentemente das negociações com o próprio Estado para integrar este computador nas escolas e no programa público, digamos assim, de distribuição. Tanto mais que ficámos a saber depois, um mês e meio depois havia já uma oferta considerável de computadores Magalhães com disponibilidade para entrega imediata que tinham licenciamento Microsoft. E, portanto, obviamente isto tinha que ser o resultado de um trabalho comercial, de um trabalho de entendimento para o fornecimento desse software e desse licenciamento, naturalmente até integrado à partida na utilização no início da utilização dos computadores. E, portanto, relacionado com isto, que contactos foram feitos e com quem, relativamente à integração da oferta Microsoft do seu sistema operativo e dos seus softwares de aplicações no Magalhães, e que contactos foram feitos e com quem e quando, relativamente ou a propósito da definição das especificações técnicas para o Magalhães. Tendo em conta que essa matéria surgiu muito em cima do arranque do ano letivo, muito em cima da urgência dada pela própria Fundação para as Comunicações Móveis no contacto com as operadoras, e, entretanto, já havia, logo a seguir, no dia seguinte, melhor dizendo, segundo o testemunho das operadoras, no dia seguinte havia só uma oferta, que era do Magalhães, mas que tinha determinada disponibilização em termos de software, o que lá estava dentro desses computadores que no dia seguinte estavam prontos para a oferta imediata. E, portanto, como é que se chegou a este ponto? E, finalmente, logo a seguir, ou seja, penso que menos que 2 semanas a seguir a esta situação que eu acabei de mencionar, ou seja, a consulta de mercado pelas operadoras com base nas especificações técnicas dos computadores ultraleves que o Governo emitia no dia 15 de setembro, dia 16 há aquela consulta de mercado, e muito rapidamente, menos de 2 semanas depois, existe esta carta de acordo que eu falei há pouco, que fala dos fundos de investimento de Microsoft de $23,20, e há o tal acordo de aliança Microsoft Magalhães, que muito rapidamente sistematiza essa oferta educacional, digamos assim, de software voltado para a escola e voltado para as matérias pedagógicas, e gostávamos de saber como surgiu o lançamento
que resultou, ou seja, como é que surgiu a ideia que havia de dar o draft, que havia de dar a versão final, que foi subscrita nessa visita, salvo erro, de Jean-Philippe Courtois, o presidente da Microsoft Internacional, que estava presente nesta ocasião. E, portanto, como se fez esta versão final, não vamos estar a presumir da rapidez ou da falta dela quanto à forma como se chegou a este documento final. Isto pode ter começado muito mais cedo ou pode ter começado mais tarde e ser feito mais rapidamente. Estas questões mais concretas sobre a forma como se chegou a este entendimento é que, nesta altura, seriam os aspectos que nós gostaríamos de ouvir o relato da parte do Sr. Engenheiro. Eu fico por aqui e agradeço ao Sr. Presidente.